Então, é uma revolução que a gente está vendo no ambiente das interfaces para comandar dispositivos eletrônicos, Porta-Nova. É usar o pensamento para controlar um mouse de um computador, digitar alguma coisa num tablet, interagir sem usar as mãos, né? Só com o pensamento, com um dispositivo, um celular, por exemplo. Isso parece ficção científica, né, Porta-Nova? Só que existem pesquisas muito avançadas nesse campo. Eu já tenho acompanhado isso há alguns anos, mas a gente deu um salto aí nos últimos 2 anos, mais ou menos, que deve causar um impacto significativo nos próximos 10. Então a gente tem que ficar muito de olho nisso. Pois é, uma pesquisa que inclusive já teve o cientista brasileiro Miguel Nicoleles fazendo, contribuindo muito para esse trabalho, mas agora nos Estados Unidos a gente deu um salto aí. O que acontece? São tecnologias que permitem que, ao serem treinadas, você mostrar para a máquina o que você quer fazer, ela vai conseguindo entender e recompensar o seu bom rendimento, vamos dizer assim. Mas, Minuti, pelo que a gente viu, teve uma pesquisa feita lá pelo Elon Musk, para variar, né, sempre ele inovando, que se coloca eletrodos na cabeça de uma pessoa, se fez até com um macaco já esse teste, a gente tem até imagens, eu acho que a gente deve ter imagens separadas aí, e ele vai comandando um jogo. Como é que foi feito isso? Porque tem uma certa frequência de pensamento dele que dá certo na comunicação com a máquina, né? Como que funciona? A gente está vendo as imagens do macaquinho aí. O nome desse macaquinho é Pager, o nome dele, o Porta-Nova. E ele foi treinado para jogar esse jogo, que é um jogo lá dos primórdios dos videogames, que chama Pong. Que é basicamente uma setinha que sobe e desce ali. Você tem que... É como se fosse um jogo de... um ping-pong, né? Você vai batendo na bolinha e ele volta para o outro lado e você precisa rebater de novo. Então, eles pegam o macaco, treinaram ele no jogo e usaram essa nova tecnologia de implante cerebral para comandos de dispositivos externos. Como isso funciona? Você pega no caso especificamente desse experimento, você pega um dispositivo eletrônico, implanta, né, aqui superficialmente embutido no cérebro do macaco, e ele consegue ler os disparos elétricos que vão dos neurônios para o córtex motor, que é a área do cérebro que comanda os movimentos. Tem um programa associado a esse dispositivo que interpreta, decodifica esses sinais e consegue saber quando o pensamento envolve mover o mouse para cima, envolve mover o mouse para baixo, e consegue movimentar o programa sem toque das mãos, só olhando para a tela. Pois é. E aí você vê que o macaquinho até ganhou uma banana no final, porque ele jogou bem lá o joguinho dele. Entendeu? Exatamente. Isso para os animais é feito com reforço, isso, né? Teve uma outra pesquisa que usava suco. Então, quando ele acertava, ele ganhava suco. Você viu na imagem que ele mexe com a mão num determinado comando, mas num determinado momento dessa pesquisa, ele realmente faz o uso da mão, ele movimenta ali. Depois que o cérebro identifica que ele mexe com a mão e determinada área gera uma frequência de pensamento, vamos dizer assim, de atividade cerebral, aí a máquina aprendeu como é que o que move no cérebro qual é o comportamento do cérebro quando ele quer fazer determinado movimento. Aí ele pode fazer essa mesma atividade sem utilizar aquele joystick, vamos dizer, aquele comando ali físico que ele está utilizando, né? Então, quer dizer, é uma revolução mesmo, porque isso pode ter desdobramentos muito significativos, Minuti. É isso mesmo, é o que você explicou direitinho, Porta-Nova. Eles treinam o cérebro para identificar que áreas do cérebro são ativadas conforme ele usa o joystick. E depois tiram o joystick e, com base no que eles fizeram a leitura, eles disparam ali os comandos sem precisar usar mais o joystick. Tem, especificamente esse experimento, a Neuralink, que é a empresa do Elon Musk, que trabalha nesse campo, ela tem o objetivo de criar soluções para quem tem problemas de paralisia, né? Quem não tem algum problema de mobilidade com as mãos, com as pernas, para criar uma interface que possa se utilizar equipamentos eletrônicos, como um computador, um celular, só com o poder da mente ali, só com sinais elétricos que vêm da mente. Por que isso muda, Porta-Nova, muito? Porque esse é um primeiro passo, mas se você olhar no horizonte de futuro, para onde a gente pode ir com isso, imagine você chega em casa, e aí você olha para a lâmpada e pensa, acenda, né, sem falar nada, a lâmpada da sala acende. Ou quando você quer, por exemplo, desligar o seu computador, você pensa, o computador desliga. Ou quando você quer fazer uma ligação para alguém usando o celular,
né? Você pensa no nome da pessoa, o decodificador interpreta o sinal elétrico associado ao nome daquela pessoa e faz a ligação automaticamente. Os desdobramentos e as aplicações são quase infinitas, né? Porque a gente tem muitas interações com o nosso ambiente, que hoje a gente usa a voz ou contatos com a mão, né? Contatos físicos, que podem ser transferidos para o pensinal mental ali. Portanova, um grande salto dessa pesquisa, e que isso realmente é o principal diferencial, é que antes dessa pesquisa, a gente já tinha isso. Eu lembro que em 2015 eu participei de uma demonstração nos Estados Unidos, também baseado num jogo, de uma pessoa jogando um jogo, né, só com comandos mentais. Mas qual que era a diferença? Você precisaria colocar um capacete, era cheio de fio, e esses fios estão conectados ao equipamento. A diferença para esse experimento com o macaco aí, eles estão fazendo em porcos também, tá? É que ele é totalmente sem fio. Você coloca o implante na cabeça e ele funciona via Bluetooth. Ele se comunica como se fosse um celular se comunicando com um dispositivo hoje dos nossos dias atuais aí. Que coisa impressionante. A gente já viu experiência também com pessoas que têm dificuldade de mobilidade, usando algum instrumento mecânico, e ela comanda com o cérebro e ele acaba funcionando, substituindo funções que a pessoa não está em condições de executar. Minuti, muito obrigado mais uma vez. Interessantíssima essa pesquisa e claro que vai ter desdobramentos. Instagram na tela para você que quiser mais informações, quiser interagir lá com o Minuti, @mminuti. Sempre mais informações e sempre um material muito rico lá também no Instagram. Minuti, valeu, muito obrigado, viu? Até mais, Portanova. Até a próxima. Bom dia para todos aí. Valeu.